Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje nós estudaremos a lição de número 1 da revista Classe Discipulado. O ciclo também é o número 1, primeiro ciclo da revista Discipulado, da Classe Discipulado. E o tema da nossa lição é a necessidade humana e o problema do pecado. O texto base para a nossa reflexão hoje se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 11, e também Romanos 12 ao 14. Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que há de vir. A nossa meditação se encontra em Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa introdução à nossa revista vai dizer o seguinte: uma das primeiras e mais duras verdades que tomamos conhecimento quando passamos a ter consciência é de que um dia iremos morrer. Isso leva-nos a refletir o porquê de não apenas morrermos, mas também o porquê de existirmos. Quando nos perguntamos acerca desse assunto, chegamos ao maior e mais decisivo acontecimento que se tem notícia, que é o fato de que Deus ter decidido criar, por amor, o universo e a humanidade. Contudo, o modo como ele decidiu criar-nos, isto é, livres e não autômatos, fez com que fôssemos responsáveis pela decisão de viver segundo a nossa própria maneira e não de acordo com a forma que o Criador estipulara. Esse é o ponto de partida para se entender a triste realidade do pecado, que está baseado no texto que nós lemos. O tópico 1 vai dizer a criação perfeita e a origem do pecado. Deus, quando criou o universo, ou o mundo e a humanidade, o ser humano, ele criou tudo de forma perfeita, criou tudo de forma harmoniosa. O homem tinha uma boa relação tanto com a natureza quanto com o seu próximo, ou seja, sua esposa Adão com Eva tinha um bom relacionamento. E isso demonstra a perfeição de Deus e o propósito de Deus para nossas vidas. Demonstra que Deus desejou que nós vivêssemos uma vida de forma harmoniosa, desde o princípio. Mas, devido à queda, que vai ser falado, comentado no tópico 1, subtópico 2, vai dizer a respeito da queda da humanidade. Ou seja, quando Deus instituiu apenas um ato de obediência para o homem, fazendo com que ele tivesse o livre-arbítrio, tivesse o poder de escolha, tomasse as decisões por si próprio. Ele podia tomar a decisão de obedecer a Deus ou de desobedecer a Deus. Dessa maneira, Deus colocou, através de uma orientação ética, Deus colocou ali deveres, direitos e proibições, mas também punições
tanto para obediência quanto para desobediência do homem no Éden, no jardim do Éden. E o homem decidiu, lamentavelmente, desobedecer a Deus, fazendo com que ele tivesse consequências que até hoje nós colhemos essas consequências. Fazendo com que as punições, as palavras que Deus havia dito para eles, que se encontram em Gênesis 15, Gênesis 2, do 15 ao 17, fazendo com que o homem se distanciasse de Deus, rompendo com aquela harmoniosidade que havia na criação e fazendo com que o homem rompesse um ciclo de pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele já prevê ou preanuncia algo que é chamado de proto-evangelho, ou seja, é o primeiro vislumbre de salvação, é a primeira demonstração na palavra de Deus que Deus demonstra que havia uma forma de o homem se salvar. No tópico 2, nós vamos ver a natureza e a realidade do pecado. Ou seja, que o pecado era uma coisa universal, ou a universalidade do pecado, que não era apenas para os gentios, como muitas vezes os povos judeus, o povo judeu pensava, mas que tanto o judeu como o grego estavam encerrados debaixo do pecado. Mesmo Paulo, sendo judeu, ele fala que não havia nada mais excelente no povo dele, nada melhor no povo dele com relação a Deus, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. E o pecado alcançou o homem tanto de forma pessoal, ou seja, Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 4, vai falar para Caim que o pecado estava à porta e que competia a Caim dominá-lo, que competia a Caim não ceder ao pecado. Então, nós já podemos ver já que o pecado estava dominando as pessoas de forma pessoal após a queda. Vamos ver que Deus já tinha dito que os pensamentos, as ações dos homens eram todas más. Nós vamos ver isso em Gênesis 6 e 5, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Se antes de transgredir ou desobedecer a vontade humana era inclinada a manter-nos sendo o que Deus projetou-nos para que fôssemos, agora a nossa natureza fora completamente deturpada, levando-nos às vezes até mesmo a contragosto a nos rebelar contra Deus através do pecado. O pecado agia tanto de maneira pessoal na vida das pessoas, mas também agia de maneira estrutural. O que seria isso? Deus projetou para um povo, ou elegeu um povo chamado Israel, para que naquele povo fosse manifestado o reino de Deus, o que Deus queria para um povo, para aquela nação, o que Deus tinha para a humanidade. Mas aquele povo errou e pecou de forma desastrosa. Mesmo eles tendo sido libertos da escravidão do Egito, eles foram para a terra prometida que Deus havia estabelecido para eles e mesmo dessa forma pecaram, transgrediram as leis de Deus, cometeram atos de injustiça, deixando os mais necessitados, os menos desafortunados para trás, se podemos dizer assim, causando a ira de Deus e sendo levado novamente ao cativeiro. E com tudo isso, fazendo com que o reino de Deus não fosse mais sobre a vida dos homens,
mas o homem começasse a reinar sobre si mesmo e tomando suas próprias atitudes, trouxe consequências para nossas vidas, para a vida de toda a humanidade. Em Adão, toda a humanidade pecou. No primeiro casal, pecando, ali representava toda a humanidade. E isso trouxe consequências para a vida de todos nós. Tanto consequências físicas, nos trazendo morte, que é uma das evidências maiores do pecado, mas também enfermidades das mais diversas. Também nos trouxe consequências sociais, trazendo conflitos, trazendo contendas, guerras, homem dominando sobre homem, o que não era o propósito inicial de Deus, fazendo com que povos escravizassem povos. E isso é a consequência do pecado na humanidade. O pecado, na verdade, não nos torna pecadores. Nós não somos pecadores por pecar, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. E isso também trouxe para nossas vidas a consequência espiritual, eu creio que é a maior para nossas vidas. O que seria isso? Fazendo com que nós nos distanciássemos de Deus, trazendo não somente morte física, não só trazendo conflitos sociais, dificuldades sociais, mas também trazendo consequência à nossa vida espiritual, nos distanciando da presença de Deus. Foi o que aconteceu no Éden. E Deus prontamente nos dá uma esperança. Deus prontamente nos dá um vislumbre daquilo que Ele desejava, um vislumbre daquilo que Ele deseja para nossas vidas, que é nos reconciliar com Ele mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Por mais que nós tenhamos nos afastado de Deus por conta do pecado, por mais que nós tenhamos errado, Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida, para a minha vida. Deus quer que nós nos reconciliemos com Ele, seja da maneira que estejamos, porque Ele é poderoso para restaurar as nossas vidas e nos dar uma vida nova. Ele é poderoso para restaurar nossas vidas e fazer com que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida, acima de tudo, na presença dEle, uma vida transformada, uma vida totalmente mudada e regenerada pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenha sido edificante esta aula e peço que vocês assistam e comentem no grupo do discipulado. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.